ao nome de Jesus. Êxodo, o capítulo de número 33, vamos ler somente o versículo de número 11, que está escrito: E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas os seus servo Josué, filho de Nun, mancebo, e nunca se apartava do meio da tenda. Glória a Deus. Irmãos, todos nós sabemos, temos conhecimento de que Moisés, ele foi um grande homem de Deus, né? Moisés, ele foi um grande homem de Deus. E Moisés que escreveu os Pentateucos, né? Os primeiros livros da Bíblia. Nós temos o livro de Êxodo, nós temos temos Gênesis, Êxodo, Levítico. Nós vamos ter aí também Números e Deuteronômio. O interessante que o nome Êxodo, Gênesis, significa início, né? Êxodo significa nomes, Levítico significa chamado, e Números significa deserto, Deuteronômio significa palavra. Então, se nós pegarmos aí a interpretação desses nomes, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos ver aí que no início Deus deu nomes, nos chamou para o deserto para aplicar a sua palavra. Para aplicar a sua palavra. Então Deus, ele nos chama, e quando Deus nos chama, ele nos dá nomes. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é o nome que nós recebemos? Nós recebemos o nome de filhos de Deus. Fomos adotados pelo Senhor. Está escrito em Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 14, nós podemos ver que o Senhor, ele nos adotou. E depois de você receber o nome, do seu nome está escrito no livro da vida, Deus te leva em alguns desertos da vida. E nesse deserto, Deus, ele tem ali um objetivo. E dentre tantos objetivos do Senhor, um deles é nos preparar para algo maior e melhor para as nossas vidas. Deus, ele no deserto, ele trata conosco, irmãos. No deserto, Deus nos ensina. No deserto, Deus nos capacita. E é no deserto que Deus, ele aplica a sua palavra. Talvez você esteja passando por algum deserto neste momento, mas saiba que Deus, ele tem um objetivo. Deus, ele tem um objetivo. Deus, ele tem um propósito neste momento que você está passando. Primeiro, ele está te ensinando a palavra. Segundo, Deus, ele está tirando algumas coisas que precisam ser tiradas na sua vida. Ele está te deixando mais forte. Ele está te deixando mais capacitado para aquilo que ele tem para você. Deus, ele nos chama, e Paulo diz aos Coríntios que quando nós iniciamos no Evangelho, servindo ao Senhor, nós começamos como criança, né, tomando leite, e da medida que a gente vai crescendo, o Senhor, ele vai alimentando, vai aumentando, né, trocando o alimento, melhor assim dizendo, e a gente vai tendo aquele alimento mais sólido, mais forte, da medida que nós vamos crescendo na presença do Senhor, até o ponto de nós conseguirmos levar pessoas até Cristo e preparar estas pessoas. O propósito de Deus é fazer com que todas as almas sejam salvas, e Deus, ele usa a sua igreja. Por isso que é importante na oração nós apresentarmos diante do Senhor a igreja e pedir ao Senhor que dê sabedoria à igreja para ter
um crescimento pleno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando ao texto que nós lemos, observa que Moisés, né, foi um grande homem de Deus. No Velho Testamento foi um dos homens mais mansos, né? Ou seja, que tinha um homem que tinha um fruto do Espírito em si. E Moisés, ele falava face a face com Deus. E o que significa falar face a face? Falar face a face significa falar sem intermediário. Deus fala com Arão e diz: olha, eu falo com meus profetas através de sonhos e visões, mas com meu servo eu falo, meu servo Moisés, eu falo face a face. Deus estava dizendo: com Moisés eu falo sem precisar de intermediário, sem precisar de intermediário. Ou seja, Moisés, ele tinha uma intimidade muito forte com o Senhor. Moisés, ele era um homem que, olha, o texto diz aqui, Êxodo 11, versículo 10, Moisés estava, né? Êxodo 33, versículo 10, que Moisés estava na tenda da congregação, orando lá, falando com Deus, e a nuvem do Senhor desceu sobre a tenda. E os judeus, os irmãos ali, eles vendo que a nuvem desceu, eles prostraram para adorar o Senhor. Era um sinal de que Deus estava ali. Era um sinal de que Deus tinha descido sobre o propiciatório, ali no Santo dos Santos, para falar com Moisés. E quando Moisés está conversando com o Senhor, a Bíblia diz que ele falava face a face, como um amigo, né, conversa. Ou seja, sem precisar de intermediário. Sem precisar de intermediário. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, ele era um homem capacitado. A Bíblia fala no livro de Números que Moisés, ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da unção do Espírito Santo, de tal maneira que Deus tira da unção que estava sobre ele e enche 70 homens para ajudar ele a carregar aquela tamanha responsabilidade. E os 70 são cheios do Espírito Santo. Então estamos falando de um homem que era capacitado, um homem cheio do Espírito Santo. Moisés, ele estudou nas melhores faculdades do Egito. Então Moisés, ele era um homem formado, ele era um homem preparado para o santo ministério, e além de tudo isto, era um homem que tinha entendimento de outros segmentos. Moisés, ele escreve aqui o Pentateuco. Moisés, que através de Moisés que Deus passa a sua lei para o seu povo. Moisés, ele era um homem cheio da presença de Deus. Mas quando nós lemos, queridos, o livro de Êxodo, no capítulo de número 14, Êxodo no capítulo 14, o versículo de número 15, vamos ver o que está escrito. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Se você ler o capítulo 14, desde o primeiro versículo, você não vai ver Moisés clamando a Deus. Você não vai ver Moisés pedindo a ajuda do Senhor. E Deus chega e fala: por que clamas a mim, Moisés? Se Moisés não está clamando a Deus, se a gente não ouvir nenhuma passagem dizendo que Moisés está clamando a Deus, como que Deus pode ouvir o clamor de Moisés? Como que Moisés está clamando a Deus? Moisés está clamando com uma alma. Embora Moisés fosse um homem preparado,
um homem que carregava sobre si a unção de Deus. Moisés, neste momento que os egípcios vinham com o exército contra ele, e o mar estava à frente, aproximadamente 3 milhões de pessoas ali sobre a sua responsabilidade, pessoas dizendo, por que nos trouxe até este lugar para morrer aqui? Imagina a pressão psicológica que estava sobre Moisés. Moisés, ele não abre a boca para clamar, porque ele tem que demonstrar a sua postura, mas a alma dele clamava por socorro, a alma dele clamava por ajuda, e Deus ouve o clamor da alma de Moisés, ao ponto de Deus falar com Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Louvado seja o nome do Senhor. Há momentos, querido, das nossas vidas que nós não demonstramos o que nós estamos passando, que nós não demonstramos o que está dentro. Às vezes a nossa alma, ela está ferida. Nós estamos precisando de um socorro da parte do Senhor. E às vezes a gente demonstra estar bem, mas só Deus conhece a nossa alma. Só Deus sabe o que você está passando. Talvez você esteja passando por algo semelhante a isso. Eu quero te dizer, Deus, ele ouve o clamor da sua alma. Moisés, ele era um homem capacitado por Deus. Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Mas ele passa por este momento. Ele passa por esta fadiga da alma. Talvez você não saiba, mas a alma também adoece. Hoje nós estamos vivendo em um tempo que se tem multiplicado, aí pessoas com ansiedade ao extremo, pessoas com depressão, pessoas com dificuldade com a sua própria autoestima. Isto são sintomas de uma alma doente. Mas Deus é aquele que cura, da mesma forma que Deus pode curar alguém de uma enfermidade física, Deus, ele cura também na alma. Moisés era um homem de Deus, capacitado por Deus, mas ele passa por isso. E às vezes, tem pessoas que estão passando por situações semelhantes a esta. E pessoas que às vezes, sem entendimento, chegam até a dizer que isto é algo diabólico. Não. Às vezes a pessoa teve alguma perca, alguma coisa fez com que trouxesse algum trauma na sua mente, trouxesse algum trauma emocional, ao ponto desta pessoa perder o equilíbrio da alma, perder o equilíbrio dos pensamentos, e agora não consegue focar os pensamentos em coisas boas, só consegue ver as coisas ruins do dia a dia, só consegue ver as coisas negativas. Quando olha no espelho, não consegue ver a pessoa bela que ela é, mas ela vê uma pessoa derrotada. Mas a Bíblia nos diz que nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. A Bíblia nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus é aquele que traz palavra de ânimo para as nossas vidas. E pessoas que às vezes estão vivendo, passando por isto, e não têm coragem de procurar alguém para conversar, porque às vezes a imagem que a pessoa tem de si é de uma pessoa fracassada, é de uma pessoa que não está conseguindo vencer, e tem medo do que as pessoas vão falar ou do que alguém vai pensar. Mas saiba, existe homens de Deus que te entende, existe homens de Deus que pode te ajudar. Então não deixe que o inimigo venha colocar na sua mente esse tipo de sentimento. Se você está passando por algo semelhante, procure ajuda, procure alguém. Você que talvez é um pastor, um obreiro da casa do Senhor, e talvez você esteja passando por algo assim, procure ajuda. Não deixe a sua alma ficar doente ao ponto de você não conseguir ter ânimo. A nossa alma também cansa, queridos. E nós precisamos de tirar tempo para descansar. Precisamos tirar tempo para cuidar da nossa saúde emocional. A Bíblia fala em Marcos capítulo 6, o versículo 31 e 32. Quando os discípulos chegam prestando um relatório para Jesus,
dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, maravilhas acontecem. Eles estavam trabalhando e eles chegam a prestar um relatório. O Senhor chama eles e diz: vem para um lugar à parte para nós se alimentar. E o texto diz que eles não estavam tendo prazo para aquele momento. Então eles vão para um lugar à parte. Jesus, ele chama os discípulos um lugar à parte para descansar. Depois a multidão segue. Mas Jesus tirava um tempo com os seus discípulos. Ele ensina isto para os discípulos. A Bíblia fala também em Marcos, capítulo 4, que o discípulo está no barco e Jesus está dormindo. Jesus tirava um tempo para dormir. Precisa de ter um sono de qualidade. Jesus tinha momentos que ele ia para a casa de Lázaro e ali ele se alimentava, né? Então nós precisamos de ter um bom alimento, se alimentar bem, ter um sono de qualidade. Você precisa de cuidar de você. Você precisa de cuidar da sua alma. E às vezes tem pessoas que estão vivendo o extremo, tem pessoas que estão passando por tantas dificuldades, exaustão emocional. Quer ver um dos sintomas de exaustão emocional que é bem semelhante à depressão, mas não é depressão. Exaustão emocional, um dos sintomas: boca seca, vontade de estar indo no banheiro direto, ou não consegue dormir direito, e às vezes quando acorda pela manhã um cansaço intenso, exaustão emocional, dores de cabeça, não consegue concentrar. Às vezes está lendo um livro, mas o pensamento está em outros lugares. Isto é exaustão emocional. Às vezes não consegue nem se alimentar direito, aquela preocupação. E o que deve ser feito? Você precisa de descansar. Quanto tempo faz que você tirou umas férias? Moisés, um homem de Deus, mas ele passa por isso, por esta pressão psicológica. Não a exaustão emocional ao ponto que eu apresentei aqui, mas aí está o ponto dele clamar com uma alma, dizendo: Senhor, o que eu vou fazer? E Deus fala para ele: diz ao povo que marche. Ou seja, Moisés, eu estou com você, Moisés. Eu te chamei, Moisés, mas eu não te abandono. Querido, Deus nos chama para a salvação, mas Deus não abandona o seu povo. Deus sempre está com a igreja. Deus prometeu que estaria conosco através do Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo ao seu lado. Você tem Deus ao seu lado para te ajudar, para te dar força. Hoje, quantos cristãos, queridos, estão passando por depressão, passando por tantas coisas, e às vezes as pessoas chegam até a dizer: mas isso é demônio. Tem uma parte, claro que tem, mas às vezes é porque não tira um tempo para si. Às vezes você se preocupa com tantas coisas e esquece de você. Tire o tempo, brinque com seu filho, tire o tempo com a esposa, com o esposo, tire um tempo para você. Deus se agrada disso. Deus se agrada de você